Mais uma vez, nós, aqui, neste ambiente tão maravilhoso, onde podemos contemplar tudo aquilo que Ele fez. Ele é maravilhoso, Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está em todas as partes, em todos os lugares. E tudo o que Ele fez, a sua própria natureza, declama o seu amor. E é por esse amor que nós estamos aqui, queridos. Você tem que entender uma coisa muito importante. Todos nós somos criados para um propósito. Você foi criado para um propósito. Para adorá-lo, bendizê-lo, exaltar a tua soberania. Existe um versículo na Bíblia que é o âmago das Escrituras Sagradas. É o âmago do Evangelho. João 3,16 diz a palavra que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho unigênito, a ponto de amar e doar o teu Filho a própria vida, para o amor de todos salvar a humanidade. Olha, amar e doar, coisas diferentes, aspectos diferentes. Ele amou e se doou. Ele doou a vida por amar. E quando falamos de amor, quando falamos de representatividade de amar, não existe falar de amor, não existe dizermos sobre o amor e não dizer sobre Deus. Deus é o próprio amor. Deus é a perfeição do amor que se existe. Quando se declara e quando se conclama, quando se escreve, quando se canta, quando se mostra o que é o amor. Nós estamos mostrando e provando o próprio Deus, porque Ele é o próprio amor. E por entender, queridos, este quão maravilhoso propósito. Como é bom ter um lugar como este. Como é bom estar com Ele, com Abba, com o Pai. E desfrutar de tudo aquilo que Ele criou. E por entender este propósito que temos, eu, você, nós temos só um propósito, o propósito de adorá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo. Olha os pássaros declamam o teu amor. Os pássaros cantam, os pássaros, a natureza enaltece a tua soberania. E por esse motivo você tem que entender que assim como Jesus amou o Pai amou o Filho e mandou a terra para salvar todos aqueles que estavam perdidos, você tem que entender, se achar em Cristo. Você faz parte de um corpo místico, um corpo que não é terreno, um corpo que é eterno. Este corpo é o corpo de Cristo. Você faz parte deste corpo. Sim. E é por isso que você tem que entender que você tem que se achar nele e se doar a Ele, servir a Ele. Entendendo este propósito, o mesmo nascerá dentro de todos nós, dentro de você. E para isso acontecer, é preciso nascer dentro de nós. É preciso que haja em você uma revelação de quem Ele é. Uma revelação
de quem é Cristo, uma revelação de quem é Deus, uma revelação do teu Evangelho. Deste Evangelho genuíno, puro e tão maravilhoso. O meu povo sofre por falta de conhecimento. A palavra dele nos diz isto, que o povo dele sofre por falta de conhecimento. Conhecimento revelado. Iada, conhecimento revelado. Tem pessoas, tem cristãos, evangélicos, filhos, que têm raízes, mas não têm asas. E nós precisamos ter raízes e também asas. O filho pródigo que ficou, ele tinha raízes, mas não tinha asas. E o que saiu tinha asas, mas não tinha raízes. Então, queridos, esta revelação, este conhecimento precisa ser revelado dentro de você. Revelado em nós. Este conhecimento que as Escrituras dele, que a palavra dele nos revela. Este yada, este conhecimento revelado. E precisamos ter uma consciência. Você precisa entender que existe 2 nascimentos. O nascimento da tua mãe carnal, o dia que você nasce na terra. E um nascimento no Espírito, gerado no Espírito. Um nascimento vindo de uma nova criatura. Um novo homem, uma nova mulher. Onde você deixa de ser criatura e passa a ser filho, então. E quantos que ainda precisam ser filhos? Quantos que só têm o título de criatura, mas não têm o título de filho? Queridos, nós precisamos, mais do que nunca, sermos banhados, sermos batizados de arrependimento. E a palavra dele nos diz que quando nós acreditássemos nele, quando nós crêssemos nele, crer de todo o teu coração, será salvo tu e tua casa. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não quer está condenado. Aquele que crer e for batizado, aquele que não crê já está condenado. O primeiro passo é crer, o segundo é deixar esta revelação sair de dentro para fora. Esta revelação de que temos que deixar de ser criatura e adentrarmos a um cenário de filho. Você precisa ser filho. Esta profundidade, esta raiz para que haja em ti asas. Está vendo que é dentro do Evangelho que você encontra raiz? E também é dentro do Evangelho que você encontra asas para poder voar. E este arrependimento nos traz um constrangimento. Arrependimento, querido, não é você parar de mentir. Arrependimento não é você parar de pecar, de transgredir, fornicar, fazer coisas erradas. É o pecado não aceitar mais moradia no teu corpo. Não é você deixar o pecado, é o pecado te deixar. E nós precisamos desta revelação, deste entendimento. É muita gente tendo raízes, mas pouca gente tendo asas. E é muito mais gente tendo asas, mas não tem raízes. Nós precisamos destes 2 fundamentos, que são extremamente necessários. Então ele é o amor. Então nós temos que entender que ele, sendo o amor, ele nos chama a doar. Doar o amor, carinho, perdão, respeito, longanimidade, o amor ao próximo. Ele nos chama a doar, a servir a ele de coração. E nós precisamos deste secreto. Nós precisamos deste relacionamento. E o Evangelho vai nos dizer que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E tudo que passou já é passado e ele fez novo.
todas as coisas. Existem muitos ditados no mundo em que todos os caminhos levam a Deus. O caminho do dinheiro, o caminho da perdição, o caminho do pecado, o caminho da mentira, o caminho de todos os caminhos. Mas Ele nos deixou um testamento, nos deixou um livro de tantas promessas. Mais de 1000 promessas que a mim foi dada como direito, a você foi dada como direito. Então não existe vários caminhos que levam a Ele. Só existe um caminho. Ele nos deixou um testamento dizendo: eu sou o caminho. Deus, o Pai, deu essa autoridade ao Filho quando Ele recebeu a pomba do Espírito Santo, e a Ele foi introduzida a autoridade como Filho sobre a terra. E o Pai introduziu a Ele, deixou um legado que todo mundo saberia e vai saber. Agora Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a própria vida. Quem crer nele, até depois de morto, ressuscitará. Queridos, nós precisamos entrar nesta vida. Nós precisamos adentrar deste testamento, desta realidade, deste evangelho tão genuíno, tão puro, onde esta vida de tanta maldade, mediocridades alheias, esta vida de tanta malignidade nos gera só o mal. E para que haja este entendimento dentro de nós, para que possamos transformar assim como nós formos transformados. Ele nos transforma para que nós possamos transformar outras pessoas. Logo, se todos os caminhos levassem a Deus, se todos os caminhos levassem a Jesus, não precisaria o Filho morrer na cruz do Calvário. Seria em vão a tua morte, seria em vão o teu legado, seria em vão tudo aquilo que Ele deixou. Vemos que as Escrituras nos relata que Jesus aos 30 anos, Ele começa a ser preparado. Até os 30 anos, Ele foi preparado para viver uma vida não terrena, mas uma vida dentro do Espírito. Ele fez mais milagres, Ele fez mais sinais. Ele foi tão contagiante em 3 anos, mais do que em 30 anos. Em 30 anos Ele fez quase nada, porque não mostrou o povo, não mostrou a multidão, ninguém viu em 30 anos quase nada. Mas em 3 anos Ele fez muita coisa, porque Ele estava vivendo a perfeita vontade de Deus. O Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo chora, o Filho chora, o Pai chora. Deus não é um super-herói com capa heróica. Deus não é um super-herói que para tudo Ele dá risada. Deus tem sentimento, Deus também chora. E Ele quer colocar dentro de nós este sentimento. Para acontecer esta maravilhosa revelação dentro de você, você precisa compreender que a primeira coisa, então, para deixar de ser natureza e se tornar filho, conhecendo as Escrituras, o Evangelho, é você deixar nascer esta revelação de dentro para fora. O segundo passo é você compreender que você tem que nascer da água e do Espírito. Dentro de você, para acontecer um novo nascimento da água e do Espírito, que é o batismo do arrependimento. Uau! Acontecendo o batismo do arrependimento, você passará pelo primeiro batismo. São 3 batismos. O batismo do arrependimento, da água e do Espírito. O batismo do Espírito, que é o Espírito entronizado a você. E o batismo da cruz. Jesus passou pelos 3 batismos. Entende-se que o batismo do arrependimento, segundo as Escrituras, guarde isso no seu espírito.
Você prova a Deus que Ele não se arrependeu de ter criado você. Dentro do homem existe uma ausência do Espírito de Deus. Quando Adão cai, ele não perde Deus, ele perde o Espírito de Deus. Logo, Cristo nos chama a ganhar este Espírito novamente, a sermos galardoados de recebermos este Espírito, conhecendo as Escrituras e fazendo um concerto com Ele no teu amor. Entenda que o batismo do arrependimento diz a palavra que Deus se arrependeu de ter criado o homem sobre a face desta terra. Porque Deus não criou o homem simplesmente para salvar. A salvação foi o plano B. Deus criou então o homem para que governasse sobre todas as coisas. Entenda que o batismo do arrependimento, a palavra diz, como você já ouviu, que ele se arrependeu de ter criado o homem sobre a face da terra, porque veio o pecado e virou o que virou, este mundo, o ser humano. Então ele se arrependeu. Então quando você se batiza, você prova a ele, você mostra a ele que ele não se arrependeu de ter criado você. Você anuncia isso a ele fazendo um pacto com ele, que ele não se arrependeu de ter criado você. É por isso que se chama batismo do arrependimento. João Batista pregava no teu evangelho e dizia: eu vos prego, eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com sangue. A palavra pregada, ela é água, mas a palavra vivida, ela é fogo. Ela é fogo do Espírito. Então, queridos, nunca Deus vai dar uma herança simplesmente a filhos. Olha o que João, em sua epístola, ele nos deixa. Ele primeiro se fala de filhinhos. Depois ele fala dos jovens. Depois ele diz dos velhos. Primeiro ele fala filhinhos, depois jovens e depois os velhos. Muitos, por não conhecer as Escrituras Sagradas, por não conhecer esta bússola, fica preso à doutrina de homens, fica preso à servidão do jugo do homem, à religião. E por não entender isto, não vive as promessas que a eles foi dado. A promessa de que eles receberiam tantas coisas, mas eles não compreendem isso. Porque ainda são meninos, ainda são pequenos, raquíticos, apáticos, e não vive a estatura de filho, não compreende como uma pessoa grande. Então não pode ser desfrutado uma herança, promessas, por criança. Veja, uma criança não dirige um carro, mas o carro é dela. Se é do pai dela, logo também é dela. Mais do que nunca, precisamos não ser servos, precisamos ser adotados como filho. Olha, existem 3 evangelhos nas Escrituras: o evangelho eterno, o evangelho do reino e o evangelho da graça, que é o evangelho da reconciliação. O evangelho eterno, ele cria. No evangelho do reino, ele salva. E no evangelho da salvação, da reconciliação, da graça, ele adota. Nós estamos vivendo o evangelho da reconciliação. Já passou o evangelho eterno que ele criou, já passou o evangelho do reino que ele salvou e ainda está salvando, mas nós estamos agora vivendo o evangelho da reconciliação, o evangelho da graça. Ele não quer simplesmente nos salvar, ele quer nos adotar como filhos. E então, o que precisamos para manter este relacionamento, para mantermos este secreto? Já vai finalizando por aqui este episódio desta revolução do amor, deste amor do Pai. Mas o que nunca então precisamos de um relacionamento com o Espírito Santo, um secreto, esta profundidade, esta raiz.
Todos os dias, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu amigo. Bom dia, minha inspiração. Olha, eu estou aqui neste ambiente, mas eu já vivo este secreto, este relacionamento com o Pai, não com a religião, com o Pai, há mais de 10 anos. E nós precisamos construir esta consciência. Você precisa construir esta consciência e deixar que Ele nasça dentro de você. Logo, você terá esta transformação. Você precisa deixar esta transformação acontecer de natureza para filho. E filho sem relacionamento, filho sem intimidade, não é filho, é simplesmente um servo. Um profeta sem intimidade não é profeta, ele é simplesmente uma pessoa engajada numa religião. Apóstolo sem relacionamento não é apóstolo. Homens de Deus sem relacionamento ou sem secreto não são homens de Deus. Então que você deixe isto fluir dentro de você. Dentro de você existe um leão. Deixe esse leão rugir. Deixe esse leão sair para fora, conhecendo as Escrituras, a palavra, e permitindo que o amor dele faça raiz dentro de você. E permita que também nasça asas para você ganhar a terra, conquistar a terra e ser pai de uma grande geração. Ele não quer que nós sejamos simplesmente filhos. João, o apóstolo do amor, ele começa dizendo filhinhos, passa para os jovens e termina com os pais. Ele nos quer fazer, segundo a tua vontade e o teu amor, pais de uma grande geração. Deus abençoe o teu momento, o teu dia, onde você estiver. Este foi mais um episódio deste programa Minha Identidade. Um abraço a todos. Shalom, Shalom, Adonai.